ao livro de 2 Tessalonicenses, amém? Espero que todos estejam bem e ávidos a aprender do Senhor em mais esse dia. Então vamos, antes de tudo, orar ao Senhor, né? Agradecer por tudo que Ele faz em nossas vidas e por essa oportunidade que Ele está nos dando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o Teu nome, meu Deus. Obrigado por mais uma vez só nos possibilitar estarmos aqui reunidos, Pai, para aprendermos mais de Ti. Peço, Senhor, que abra nossas mentes e corações, ministre-nos, Pai, através do Teu Santo Espírito. Que o homem seja apenas um instrumento em Tuas mãos, usado para a honra e glória do Teu nome. Toda a honra e glória pertence somente a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe cada irmão. Capacite-o nesse momento estar aprendendo a absorver tudo que vem de Ti. E pedimos, Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos começar, né? Antes eu queria fazer a introdução e entender que quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele estava em Corinto, tá? Estava junto com Silas e com Timóteo. Essa carta aqui foi escrita mais ou menos 51 a 52 depois de Cristo, porque ela foi escrita, na verdade, alguns meses depois da primeira carta que nós acabamos de estudar, a primeira carta aos Tessalonicenses. O Paulo encontrou 3 motivos para escrever novamente para os Tessalonicenses. Um dos motivos é que os santos de Tessalônica estavam sofrendo muita perseguição, né? E eles precisavam de um encorajamento. Eles estavam sendo muito perseguidos. O segundo é que ainda existia dúvida quanto ao dia do Senhor. Eles estavam confusos quanto ao que foi ensinado acerca do dia do Senhor. Então eles precisavam ainda de esclarecimento. Tudo que foi explicado na primeira carta, eles ainda estavam confusos. E o terceiro é que, devido a não ter entendido bem o que estava escrito na primeira carta, alguns deles passaram de viver de uma maneira ociosa mesmo e não trabalhavam, porque estavam vivendo à espera do Senhor. Eles entendiam que o Senhor estava voltando já e eles não iam trabalhar. Então Paulo escreveu porque essa carta também, porque eles precisavam de correção. Esses irmãos precisavam serem corrigidos. E não é essa postura que eles teriam que ter. Amém? Entenderam mal o que foi falado. Muito mal o que foi falado na primeira carta. Então vamos adiante aqui. Vamos entrar agora no estudo. Vamos ler a partir do versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então Paulo, com seus companheiros, saudaram a igreja, né, como era prático, a graça e a paz de Deus, da parte de Deus e da parte de Jesus. É interessante ver que ele, no momento que ele dá essa bênção dupla, usa tanto o Senhor, fala tanto do Senhor quanto de Jesus, ele está colocando os dois em pé de igualdade, para entender que os dois, Jesus é Deus. O Pai é Deus e Jesus é Deus também, tá? Então, ele dá esse entendimento a partir do momento que ele bota os dois como a fonte dessa bênção, dessa graça e dessa paz. E ele fala mais, né? Ele fala que ele se regozija com seus filhos espirituais. E ele é grato. Existe a gratidão a ele para com Deus por conta desses filhos espirituais, porque ele viu o crescimento deles. A fé deles crescia cada dia mais e o amor deles só aumentava. Isso levava alegria ao coração de Paulo, né? Isso trazia gratidão ao coração de Paulo. E quando ele está falando isso, ele está encorajando, ele está edificando os irmãos. É importante a gente sempre estar encorajando uns aos outros. E mais importante ainda, independente desse encorajamento, o que aconteceu com os Tessalonicenses. Eles não ficaram estáticos.
na fé e no amor. Eles procuravam, estavam sempre crescendo, sempre aumentando sua fé, sempre aumentando o amor. Nós também temos que ter essa postura. Estamos sempre crescendo na fé, nos fortalecendo na fé e cada vez mais demonstrando amor. E quanto mais a gente demonstra, mais a gente tem para dar. Amém? A gente só pode dar o que a gente tem. Se eu busco amar, eu vou ter cada vez mais amor para dar. Se eu busco fortalecer minha fé, cada vez mais eu vou ter mais fé para poder estar edificando, para estar encorajando os irmãos. Amém? Nós somos um corpo. Nós temos que estar nos ajudando. Vamos adiante. O 4 nos fala assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo e do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, esse progresso espiritual dos Tessalonicenses levou Paulo a falar deles para outras igrejas. Ele citava eles como exemplos. Eles eram exemplo para outras igrejas. E eles permaneceram firmes, fortes, diante das perseguições que aconteciam. Com certeza, era Deus que estava provendo para eles essa força. Deus estava provendo o fortalecimento, o amparo, né? Para o encorajamento que eles necessitavam para estar firmes diante da perseguição. Eles não teriam tanta, se não fosse o agir de Deus, não teriam tanta fé e tanta paciência para estarem sofrendo por Cristo. É a força que Deus dá, que nos faz capazes, nos capacita a estarmos sofrendo, ou estarmos passando qualquer coisa pelo amor de Cristo, pelo sofrimento que Cristo passou. Nós também temos essa consciência. Não é verdade? Quantas vezes as pessoas, nas coisas mínimas, você às vezes se cala diante de uma situação, de uma ofensa, não precisa nem ser física, mas até algo moral, algo que fala com você para te ofender, você às vezes segura, você sofre aquilo quieto, você não revida, porque Deus te capacita, você sabe que o caminho é esse, eu tenho que refletir a Cristo. E você segura, você sofre aquilo. Estou falando uma coisa mínima. O sofrimento que eles estavam sofrendo era muito maior, era no físico, era perseguição, era de morte, né? E então eles se mostraram dignos, ele fala aqui que eles se mostraram dignos do reino de Deus. Não que eles tivessem mérito próprio para estarem no reino de Deus. O mérito para nós estarmos no reino de Deus, a gente vir a fazer parte do reino de Deus, esse mérito é de Cristo. Tá? Sem Cristo, a gente não vai ter condições de estar no reino de Deus. A questão, que ele está falando assim, quem sofre por amor a Cristo, mostra que vai estar no reino de Deus. Entendem isso? Alguns apóstolos até se alegravam pelo fato de que eles estavam sofrendo por Cristo, sofrendo por amor a Cristo. Eles se alegravam nisso. Então a questão é, a cruz de Cristo torna o cristão digno do reino de Deus. É a cruz de Jesus que torna o cristão digno do reino de Deus. Mas o sofrimento, a paciência, a fé mostrada por amor a Cristo, nos torna moralmente dignos do reino. Entende? Nos torna assim, é uma honraria você sofrer, saber que eu estou sofrendo por amor a Cristo, porque sou cristão, porque sigo a Cristo. Isso te traz um conforto, te traz uma moral. Você diz, puxa, Senhor, muito obrigado, que honra. Então te torna moralmente digno. Não te torna digno o seu ato. O que te torna digno ao reino é o sacrifício de Cristo, é a obra da cruz. Mas te traz uma dignidade moral, saber que estou sofrendo por Cristo. E é isso que ele está falando aqui para eles, que essa moralidade, né, essa dignidade moral que eles
tinham por estarem sofrendo perseguição e continuarem firmes em Cristo, diante de toda a perseguição. E isso vinha de Deus para eles, essa capacidade de suporte. Tá? Então vamos diante para o 6, fala assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Então a justiça de Deus vai se manifestar de duas formas: no castigo dos que perseguem e no descanso daqueles que são perseguidos. Deus não vai castigar os inimigos do seu povo, não só castigará os inimigos do seu povo, como também vai dar alívio àqueles que estão sendo perseguidos. E nós sabemos que essa justiça, ela vai se dar no momento que todos estarão diante de Deus. Ninguém vai escapar disso. Todos estarão diante de Deus e nesse momento as injustiças serão reparadas. E o mal vai ser derrotado, o mal vai ser destruído. Nós sabemos que tem esse momento. Esse momento vai ser na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, vai voltar em poder e glória, né, junto com os anjos. Esse momento é o momento que nós sabemos que vai ter, isso tudo vai ser exterminado, todo o mal vai ser exterminado. E tudo que é injusto vai ser reparado. E aqueles que são perseguidos serão aliviados. O que, na verdade, nós já temos um alívio em saber isso. Em saber que o nosso reino não é esse. Em saber que nós teremos um lugar com Cristo. Isso tudo traz alívio diante da perseguição. Saber que você está no caminho certo. Saber que você está do lado que é o lado da vida. O lado que vale a pena viver. Amém? Que vale a pena eu abrir mão de mim mesmo para viver por Cristo. Eu estando desse lado, eu tendo essa opção na minha vida, isso já te traz alívio diante de qualquer perseguição, diante de qualquer problema. Amém? Vamos adiante então, o versículo 8 nos fala assim: como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então, e tem que entender que a vingança de Deus, que fala aqui, não é uma retaliação, não é uma desforra. É a justa, se trata da justa retribuição. Tá? É aplicar a punição cabível, de acordo com o caráter digno e santo de Deus. Não é um desforra de Deus. Em Ezequiel 18:32, diz que Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Isso não traz prazer a Deus. Não leva alegria a Deus. Deus não tem alegria na morte do ímpio. O desejo de Deus é que todos se salvem em Cristo. E deu essa oportunidade para todos. É aberto a todos. Amém? O desejo de Deus, a alegria de Deus é que todos se aceitassem a Cristo e agarrassem essa oportunidade de salvação. Ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Mas aqui nós temos dois grupos, né, que sofrerão essa retribuição. E fala aqui. Ele fala primeiro, no 8. Primeiro grupo dos que não conhecem a Deus. Ou seja, aqueles que rejeitaram o conhecimento acerca do Deus verdadeiro. Provavelmente nem conhecem o Evangelho. Não tem conhecimento do Evangelho, não quer saber. Eu não quero saber nada de Deus, não. Para. Não quero saber. Tem esse grupo que é sobre a retaliação. E o outro grupo, como fala aqui no 8, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse grupo aí é aquele que ouviu o Evangelho, conheceu o Evangelho e acabou por rejeitá-lo. Não quis saber. Conhece,
ouviu e rejeitou. Esses aí sofrerão a penalidade. Os dois grupos sofrerão penalidade, que é a perdição eterna. Eles vão sofrer isso. E serão o quê? Separados da presença de Deus para sempre. Isso inclui o quê? Que eles nunca mais terão chance de salvação. A chance de salvação acaba para eles. Se perde aí. E com isso, o que acontece? O que vai acontecer? Eles não vão poder participar do momento da demonstração do poder, do grande poder de Jesus, quando ele voltar. Né? Quando a volta dele, o momento em que ele vai ser glorificado e adorado em todos os cristãos. Nesse momento, eles não participarão. E esses cristãos aqui de Tessalônica participarão também desse momento, como ele está falando aqui. Por conta, o nosso testemunho foi escrito entre vós, todos os cristãos, de todas as eras, estarão adorando o Senhor em Cristo. Amém? Vamos adiante então para o 11, nos fala assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade, a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, os tessalonicenses e todos nós cristãos, não só os de Tessalônica, mas todos nós, somos chamados para quê? Para refletirmos Jesus ao mundo. Com nitidez, com clareza, não de maneira turva. Amém? E desse modo nós glorificamos a Deus e somos glorificados nele, porque nossa glória está no Senhor, não está em nós. Nossa glória está no Senhor. São duas mãos, né? Nós glorificamos a Deus através de estarmos refletindo o Senhor Jesus e somos glorificados nele. O desejo de Deus é que todos nós venhamos a refletir a Cristo. Amém? A ligação com a cabeça confere honra ao corpo. Pois nós somos glorificados em Cristo. Nós somos ligados a Cristo. Nós somos um corpo ligado à cabeça. Então, com Cristo, nós nos encontramos dignos desse chamado. Nós não somos dignos desse chamado de refletirmos a Cristo. É porque temos Cristo, ligação com Cristo. Então, nós somos dignos desse chamado da parte de Deus. Amém? Amados, hoje o capítulo é mais curto, né? São 12 versículos. Então, semana que vem, Deus assim permitir, estaremos estudando o capítulo 2 desse livro. Então, que Deus esteja concedendo uma semana de paz, uma semana de alegria, semana de vitória. Que nós possamos estar crescendo em fé, crescendo no amor. Diante de qualquer tribulação, que continuemos firmes com o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por Teu amor, misericórdia, zelo e carinho. Obrigado por todas as graças e bênçãos, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu viver. Esteja abençoando, Pai. Eu peço a vida de cada irmão que está a assistir esse vídeo, que ele possa estar cada vez mais firme na Tua presença, mais firme contigo, Pai. Ajude-o, Pai, nas suas dificuldades. Ajude-o a crescer, Pai, espiritualmente. Ajude que toda a sua família possa ser alcançada, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Perdoa nossas falhas e pecados, Pai. Somos totalmente dependentes e necessitados de Ti, Senhor. Muito obrigado a Deus. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, amados. Até a semana que vem. Que a paz do Senhor esteja com todos. Shalom. Tchau, tchau. Restaura minha Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura minha Deus.
dá-me seu